Glória a Deus, diz assim o texto da palavra: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Repete comigo: de geração em geração. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. É o povo que Deus escolheu, olha só, o povo que Deus escolheu, para a sua herança no céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Volte a sua atenção para cá, subordinado ao Espírito Santo de Deus. Mediante a leitura dessa palavra, Deus, ele brada ao meu coração ao tema desta mensagem, que é o Brasil, um país escolhido por Deus. Se você acredita neste culto, se você veio aqui buscar uma resposta, uma palavra de Deus, se você ama a obra missionária, você vai repetir comigo no contar de 3. O Brasil, um país escolhido por Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. O Brasil, um país escolhido por Deus. Meu Deus, que lindo. De novo, para os vergonhar o inferno, para você passar a semana pensando nessa palavra. Vamos lá? O Brasil, um país escolhido por Deus. Glória a Deus. Aleluias. Davi, quando ele escreve o verso de número 12, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu refletindo no texto, não tem e não tinha outra pessoa dentro da Bíblia para falar de nação a não ser Davi. Por quê? Sabemos que Davi ele foi o maior rei de Israel. Sabemos que quando Davi ele foi rei, o reinado era unificado em Israel. Antes dele veio Saul, mas Saul ele contradizeu tudo aquilo que Deus passou para ele, então ele não foi um bom rei. Depois veio quem de Davi? Salomão. Salomão ele foi o sucessor de Davi, que também reinou 40 anos em Israel. Só que quando Salomão pegou o reino, ele já pegou o reino encaminhado, abençoado por um grande rei que foi Davi, cujo próprio Deus vai relatar: escolhi um homem segundo o meu coração para reinar em Israel. E quando Davi ele escreve esse verso, Davi ele estava já no final da sua carreira, no final do seu ministério, no final do seu reinado. Ele estava falando com a visão de um homem idoso, idôneo, de como fosse um ancião, e ele dizia: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando Davi está falando de uma nação, interessante que ele não cita qual é a nação abençoada. Isso me dá o direito de indagar a Deus, orar pela madrugada, subir ao monte e perguntar a Deus: que país é este? Então Davi, quando ele disse bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, Davi não disse bem-aventurado é a nação de Samaria? Não, ele não disse. Ele não disse bem-aventurado é a nação do Egito? Também ele não disse. Sabemos que a nação de Israel é uma nação escolhida e separada por Deus. Mas com tudo isso, Davi não disse bem-aventurado é a nação de Israel. Davi não disse bem-aventurado é a nação da Síria. Ele não disse bem-aventurado é a nação romana qual existia à sua época. Isso me dá o direito de indagar a Deus e perguntar a Deus: qual seria esta nação abençoada por Deus? Quando falamos de nação, estamos falando de um território que abrange um país, ou seja, um país que tem o seu regime de um presidente, ou até mesmo uma nação que tem o seu regime de um rei. Existe um país que ele não tem presidente, ele tem rei, que rege a sua nação. Então, quando falamos de uma nação, estamos falando de um território nacional, cuja tem a sua república, a sua bandeira federativa. E eu, porque tenho passado por alguns países, pouco, não passei por muito, ao menos 7 países passei, eu estava analisando no texto e vendo alguns países
aonde o Evangelho chegou, aonde o Evangelho está sendo proclamado, aonde tem as quantidades de igreja. E já passei por 2 vezes por 3 países sobre a África, por isso que eu vim com essa camisa aqui da África, representando a África. Já passamos por Portugal, Holanda, Argentina e também Uruguai também. E eu descobri que esse país, ele pode ser, e eu acredito que esse país abençoado é o Brasil. Por quê? Aqui no Brasil nós temos praticamente uma igreja em cada esquina. Se quiser abrir 10 igrejas aqui, nessa rua pode abrir igreja aqui à vontade. Aqui nós ainda temos a liberdade de proclamar o Evangelho, que alguns irmãos aqui que me conhecem sabem que eu prego nos ônibus, oro nos trem, nos metrô, nas ruas, vou nos quartéis policiais. Eu escolhi os policiais porque nós anunciamos o Evangelho nas Cracolândia, nas biqueiras, as pessoas necessitadas nas comunidades. E quem ora pelos nossos policiais? Então, Deus colocou esse desejo no meu coração. Vai eu e minha esposa, nós anunciamos o Evangelho. Então, nós aqui no Brasil, nós ainda temos essa liberdade de anunciar e de proclamar o Evangelho. E perceba que só que para isso é necessário nós entendermos e ir atrás um pouco da história de alguns anos, ou quem sabe até séculos de anos, para nós entender como o Brasil se tornou o país da missão. Pega essa história aqui que eu vou te contar. Aproximadamente em 1908, começa uma grande crise mundial. Que crise é essa? Por causa de poder político, por causa de poder de império. E essa crise mundial vai terminar também em uma primeira guerra mundial, que ela terminou aproximadamente em 1914, essa primeira guerra. Interessante que nessa guerra, em uma crise mundial, algumas pessoas que estavam refugiadas, Deus vai entrar em uma igreja. Eu não vou citar o nome por falta de ética, porque aqui está sendo gravado, mas uma igreja que ela não acredita no Espírito Santo de Deus, ela não acredita na manifestação do fogo do Espírito Santo. E Deus ele vai selar, batizar algumas pessoas com a promessa, inclusive aqueles líderes que estavam ali. Um por nome de Daniel Berg e outro por nome de Gunnar Wingre. E os líderes maiores daquela igreja não vão aceitar aquilo dentro daquela igreja. Então eles vão ter que sair da igreja, porque receberam o batismo com o Espírito Santo de Deus. E devido a essa crise, eles vão rodar o mundo. E aonde eles estão rodando o mundo, eles estão anunciando o Evangelho de Deus. E eles vão para os Estados Unidos, para Chicago. Eles saem, então, justamente da Suécia, em um local chamado Estocolmo. E aonde eles estão passando, eles estão anunciando o Evangelho. Só que devido à crise dessa guerra mundial, não sei se você está acompanhando algumas guerras da Ucrânia, da Rússia e até mesmo de Israel, quando tem algumas pessoas lá que não são da nacionalidade daquele país, automaticamente eles têm que ser deportados, sim ou não? Sim. Então, automaticamente, esses 2 homens missionários que estão anunciando o Evangelho, eles têm que ser deportados. Só que, porém, naquela época não é como hoje, o governo pega as pessoas que não são do país, coloca no avião, freta um avião e leva para o seu origem com passagem de graça, comida, não. Naquele tempo eles não pagavam a passagem, eles tinham que pagar a passagem do bolso deles. E se não tivesse o dinheiro, então ele seria preso ou seria morto ali. Então eles estão anunciando o Evangelho, eles vão na casa de um homem por nome de Adolfo Windes, e lá eles começam a anunciar a palavra de Deus, ele ganha aquele homem para o reino do céu. E quando eles estão orando ali, eles vão ver um nome, não é uma cidade, um país, um estado, não. Eles vão ouvir um nome. Que nome é esse que eles vão ver? Alguém deles vai dizer, eu tive uma visão. Que visão você teve? Eu vi um nome por nome de Belém, Pará. E de repente este homem que aceita Jesus pergunta para ele, vocês vão para onde? Eu não sei. Nós temos que ir para algum lugar. Vamos até o porto e lá nós vemos para onde o navio vai e nós vamos. Eles não tinham dinheiro. Então este irmão, por nome de Adolfo Windes, ele vai pegar a sua contabilidade de todo o final de semana da padaria que ele teve e vai dar uma oferta para ele, olha, isso é o que eu tenho, eu estou dando para vocês. Ele chega então até o porto. Quando ele chega até o porto, eles vê um navio estocado lá, estacionado, e aquele navio por nome de Clemente. Quando eu estava estudando essa história,
e eu vi o nome do navio por nome de Clemente, pastor George, eu falei assim, Deus está nesse negócio. Porque eu fui procurar o nome Clemente. O nome Clemente é um dos nomes mais antigos do dicionário Aurélio, dicionário bíblico e do dicionário grego. E a sua palavra Clemente, ela vem de clemência, que traduzido significa poder e graça e o perdão de um condenado. Quando eu vi isso, eu falei, Deus estava neste negócio. Eu falei, não tem como, Deus está. Até o próprio navio já diz perdão de clemência de um condenado. E quando eles pegam esse navio, eles veem um navio da terceira classe, eles vêm no meio da caixa, mas eles vêm felizes, contentes, porque aonde eles passam, eles vêm anunciando a graça de Deus. E esses dois homens ali no meio daquelas caixas no navio, de terceira classe, Deus dá um hino para eles, vêm cantando um hino, 515 eles fazem, e eles vêm cantando. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É vir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. E eles chegam então ao Brasil, e eles então descobrem o nome que eles viram na visão, Belém, Pará, porque aquele navio veio para o Brasil, para o estado do Pará, para a cidade de Belém. E quando eles descem ali, eles procuram um local para eles ficar. Interessante que às 8 horas da noite está num toque de recolher. Por quê? É a Primeira Guerra Mundial. Então somente os exércitos estão na rua. Eles saem nas ruas para comprar alguma coisa para comer. Ao invés de eles se assustarem, porque as ruas estão vazias, o exército se assusta com ele e pergunta para eles, vocês têm muita coragem de estar na rua esse horário. O que vocês estão procurando? Ele diz, nós já encontramos o que nós estávamos procurando. Eles perguntam, o que vocês estavam procurando? Eles não sabiam falar português, mas da boca deles sai, nós estamos procurando pelo menos uma pessoa para dizer que Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. Precisa de muito para anunciar o Evangelho? Vou repetir de novo. Eles não sabiam nem falar português, mas eles disseram, nós encontramos aquilo que nós estávamos procurando. Apenas uma pessoa para nós dizermos que Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. E para fazer dessa nação brasileira a maior nação de adoradores da face da terra. Sabemos que nos Estados Unidos tem maior número de crentes, porém lá tem o maior número de habitantes com 331 milhões. Aqui no Brasil nós somos 225 milhões de brasileiros, e 30% dessa nação serve a Deus, adora a Deus. Você pode glorificar a Deus, por quê? Porque no meio de um continente onde habita 225 milhões de brasileiros, nós estamos em um continente terrestre, aonde vai ter, aleluia, 204 países no mundo. Desses 204 países no mundo, vai ser dividido em 6 continentes, que vai totalizar 8,5 bilhões de pessoas. E no meio de 8,5 bilhões de pessoas, Deus escolheu você para lutar pelo direito da coroa da vida eterna. Demaruti Rebia Prudica Manácia. Aleluias. Vamos melhorar isso aqui? Talvez a ficha na tua mente ainda não caiu. Existem países no mundo que não se pode pregar uma palavra como esta. Existem países no mundo que não tem uma igreja como esta. Existe país no mundo que se o missionário, o pregador, o pastor colocar o pé, ele é deportado, ele é preso, ele é morto. Mas no meio de 8,4 bilhões de pessoas, opa, tem uma mão levantada ali, Deus escolheu você para fazer a diferença na terra. Ele é baio de contessuia, de calaância dócia. Aleluias.
Você foi escolhida, você foi escolhido por Deus. A mão de Deus está por cima dessa igreja. E se a mão de Deus está por cima dessa igreja, o dedo de Deus está apontado para você. E Deus está dizendo: é você que eu escolhi, minha filha, é você que eu escolhi, meu filho. E de uma vez que Deus te escolheu, essa escolha ela traz privilégio para nós. Porque nessa escolha de Deus, ela nos traz benefício de ser escolhido por Deus. Quem pode repetir comigo? Eu sou escolhido por Deus. Quem repete comigo? Eu sou escolhido por Deus. E de uma vez que você é escolhido, Deus se responsabiliza por todos os atos. Aleluias. Demaruti Rebia, Prudicamanássia. Você sabe a vantagem que é de ser escolhido por Deus, irmãos? De você sair na rua e no meio de 8,4 milhões de pessoas, Deus poderia ter escolhido da direita ou da esquerda, mas Deus escolheu você nessa noite para ser um anunciador da palavra de Deus. Aleluias. Porque aquele que Deus escolhe, Deus tem projeto. Porque aquele que Deus escolhe, Deus tem propósito. Porque aquele que Deus escolhe, Deus cuida minuciosamente. Existem pessoas que são chamadas, mas outras são chamadas e escolhido por Deus. Tem pessoas, aleluia, que é chamado para pregar, mas não é escolhido para fazer missão. Tem pessoas que é chamado para cantar, mas não é escolhido para fazer missão. Pastor, qual a diferença? O chamado, ele vai muito mais além do que, aleluia, a escolha vai muito mais além do que o chamado. Por quê? Porque nem todos os pregadores estendem a mão, nem todos os pregadores fazem missão. Eu já quero abrir um entre parênteses aqui. Por quê? Porque eu tenho para mim que os dois maiores missionários que nós tivemos foi esses dois homens. Agora é interessante saber, na minha humilde opinião, você não é obrigado a concordar, mas dentro da Bíblia Sagrada, para mim, para pregar em um culto de missão, tem que ser alguém que faça missão. Por quê, pastor? Tem que ser alguém que faça missão, porque o gostoso não é pregar, o gostoso é ir lá no meio. A mensagem pode até ser bonita, a mensagem é impactante. Você viu a mensagem, a oratória, o português, o conhecimento, mas é uma mensagem artificial. Ele não sabe o que é dar cara para bater, ele não sabe o que é lá no meio anunciar a palavra, ele não sabe o que é estender a mão, ele não sabe o que é abraçar. Nem todo mundo que prega faz missão. Elebaio de contessuia, porque anda levastenia, ni orde que ando varo, lamaro congelo de consuelo. E você foi chamado, você foi escolhido por Deus. Aleluias. E ser pregador itinerante, eu já quero abrir um entre parênteses aqui também. Não existe pastor itinerante, não existe. Por quê? Quando eu digo pastor itinerante, eu estou abrindo uma exceção para um pastor. O que existe é pregador itinerante. Por quê? Ele pode ser um pastor, pode ser um presbítero, um evangelista, ou pode às vezes até nem ter um cargo eclesiástico e ser um pregador itinerante. E o que era um pregador itinerante? É que prega de igreja em igreja? Não, nunca foi isso. O pregador itinerante, ele não exige valor de cachê. O pregador itinerante, ele não exige multidão. O pregador itinerante, ele não exige avião, ele não exige água de coco. O pregador itinerante, ele não exige escolha, ele não exige o local aonde que ele vai. Se ele escolher o local, ele não é um pregador itinerante. Deixa eu dar alguns exemplos aqui de alguns pregadores itinerantes dentro da Bíblia. Jonas, ele foi um pregador itinerante, ele ia onde ele queria. Não, Elias foi um pregador itinerante. João, quando saiu da ilha de Patmos, ele foi um pregador itinerante. João Batista foi um pregador itinerante. O que aconteceu com ele? Ele pregava nas ruas. Aleluia. Estevão foi um pregador itinerante. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que o dom que Deus colocou dentro de você é muito maior do que pregadores que pregam para a multidão em grandes púlpitos. Você pode levantar a mão, pelo amor de Deus. Se eu não estou sozinho nessa palavra, eu libero uma palavra profética
com a tua vida. Você foi escolhido por Deus. Labaio de Cotessuia, de Maruti Rébia, Prudica Manácia, de Delute da Calaância Dócia, aleluias. E qual o privilégio que nós temos, a bem-aventurança de ser brasileiro. E porque o Brasil é um país escolhido por Deus. Aqui nós temos hoje no mundo o maior número de crentes. E por sinal, esses 2 homens batizados com o selo da promessa do Espírito Santo. Eu não sei quanto tempo você tem de caminho, mas eu me lembro ainda quando eu era pequeno, a Igreja Assembleia de Deus era reconhecida pelo barulho do Pentecoste que fazia. E aonde você for, no mundo, a Igreja Assembleia de Deus, ela foi nascida aqui no Brasil. A Igreja Assembleia de Deus na Espanha, a Igreja Assembleia de Deus na Holanda, a Igreja Assembleia de Deus na França. Aonde você for no mundo, a Igreja Assembleia de Deus, ela nasceu aqui no Brasil. E por que o Brasil é um país bem-aventurado? A palavra bem-aventurado, ela vem de ser abençoado. Aqui no Brasil não acontece atentado 11 de setembro, quem lembra? Aqui no Brasil não acontece 365 terremotos, como tem no Japão. Aqui no Brasil não acontece as guerras que teve no Líbano, que destruiu todas as refinarias. Aqui no Brasil não tem as guerras da Ucrânia e da Rússia, que morrem pessoas inocentes, crianças. Aqui no Brasil não tem a guerra como tem na Síria, faixa de Gaza. Sabemos que a guerra que tem no Israel hoje são frutos plantados do passado, porque eles não aceitaram e não creem no Messias. Mas com tudo isso, aqui não tem os terremotos como tem nos Estados Unidos, como Irma, Katrina, tsunami. Aqui não tem. O Brasil é um país privilegiado. Aqui não tem um maremoto como aconteceu na Indonésia, que morreram 260 mil pessoas. Você sabe o que é uma guerra, irmão? Uma guerra destrói tudo aquilo que você construiu ao longo da sua vida. Toda a sua vida, aquilo que você trabalhou, ela destrói, traz fome, doença, acaba com tudo. Nós somos um país privilegiado. Aleluia. E um dia eu ministrei essa mensagem, alguém parou em mim e perguntou assim, alguém que não era crente, mas que Deus é esse que permitiu uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, para poder chegar ao Evangelho aqui? Deus precisava disso? Não. Mas eu falei assim, se na Bíblia está escrito que Deus, para salvar uma alma, que vale mais do que o mundo inteiro, ele faz um reboliço, imagina para ele salvar 30% dessa nação, de ser o maior adorador do mundo. Dificilmente você vai ouvir dizer que saiu missionário da Itália para cá. Dificilmente você vai ouvir dizer que saiu missionário da Alemanha para cá. Dificilmente você vai ouvir dizer que saiu missionário do Japão para cá. É daqui do Brasil que sai missionário para o mundo inteiro. Você foi escolhida por Deus. Você foi escolhido por Deus. Você é o representante do Evangelho. Você é o representante de Deus na terra. Por onde você passar, na faculdade, na escola, no trabalho, na rua, no ônibus, por onde você passar, a luz do Espírito Santo tem que brilhar em você, tem que brilhar em mim. Nós somos um representante do Espírito Santo de Deus na terra. Labaio de Contessuia de Calaância Dócia. Aí perguntaram, pastor, fala para mim então por que não acontece tudo isso aqui no Brasil? Por causa dos 30% de adoradores que servem a Deus. Eu orei a Deus, Deus me levou em Gênesis capítulo 18 e 19. Quem lembra quando Deus olhou para a terra e disse assim, eu vou destruir a terra de Sodoma e Gomorra. Mas de repente, Abraão disse assim, destrói mesmo, Deus. Mas ele lembrou que o seu sobrinho Ló estava lá. E quando ele lembra que o sobrinho Ló estava lá, ele disse assim, Deus, espera aí,
E se lá tiver 50 famílias que te servem, Deus olhou e disse assim, se tiver 50, peraí. Boa pergunta, Abraão, se tiver 50, eu protejo a cidade. Se tiver 40, eu protejo a cidade. Se tiver 30, eu protejo. Se tiver 20, eu protejo. Se tiver 10, eu tiro os 10 e destruo a cidade. Então você entendeu que quando Abraão perguntou se tiver 50, Deus diz, por causa de 50, eu salvo e protejo a cidade. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua mão, por favor. Se você acredita, levante a tua mão. Por causa da tua oração, por causa do teu clamor, por causa da tua intercessão, por causa do teu amor pela obra missionária, a tua família está na minha mão, o teu trabalho está na minha mão, a tua saúde está na minha mão. Eu guardo o teu filho, eu guardo o teu esposo, eu guardo a tua família, eu te protejo do acidente, eu te guardo no trabalho. Já tentaram de tudo para te acabar com você, para te destruir no trabalho, mas a minha mão, por causa do teu amor, eu tenho guardado você no trabalho. É por onde você passar, ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca. Aleluia. É por causa desses 30% que estão orando pela nação, é que Deus protege a todos, até aqueles também, aleluia, que não devia, que não é crente, Deus está protegendo. É interessante que lá no Jardim do Éden, no capítulo 2, quando Adão pecou, eu não estava lá, você também não estava lá, mas nós pagamos pelo pecado de Adão. Mas quando Jesus morreu na cruz, nós não estávamos lá, mas nós herdamos a salvação dele. A igreja está entendendo que é por causa desses 30% da tua oração, Deus protege a nação. Alabaio, enamando esse, lavacando esse, lavatie. Aleluia, aleluia. Aleluia, irmão José, eu estou sentindo uma glória aqui de cima. A presença de Deus está aqui nessa casa. Aleluia, por causa da tua oração que Deus tem protegido a nação. Existem leis que são mudadas, existem pessoas que não servem a Deus, que está, aleluia, no trono, ou que talvez está no regime, mas Deus trabalha em prol de abençoar o povo dele na terra. Aleluias. Aleluias, aleluias, alamuricancionaio, aleluias. Aí perguntaram para mim também, mas em uma destruição de uma guerra, morre crianças inocentes? Eu falei, morre. Aí eles perguntaram para mim, mas que Deus é esse que mata crianças inocentes? Eu disse assim, esta é a vantagem que a criança tem. Porque é melhor a criança morrer inocente e ir para o céu, do que crescer e se perder no meio do caminho e ir para o inferno. Sempre Deus tem uma resposta para o teu povo. Aqui no Brasil não acontece a fome como tinha no Haiti. Faz uns 5 anos que eu não vou para lá, mas existem muitos países que estão ajudando o Haiti agora. Não é que me falaram, eu estive lá e eu contemplei. Lá a fome era tão grande que as crianças, adolescentes, esmagreciam de fome, ficava como um esqueleto. Parava ali, ficava fraco e ali mesmo morria. Aqui no Brasil ninguém passa fome. Se você for num farol de carro e você pedir moedinha, até a tarde você consegue algumas moedas. O almoço no Bom Prato é R$1. Existem pessoas que não querem nem trabalhar mais por causa do governo, do benefício que está dando para as pessoas que não querem trabalhar. Se você não quiser pedir no farol, se você bater de porta em porta, vai chegar um certo momento que alguém vai te dar um prato de comida. Mas lá no Haiti, onde eu passei, lá não tem farol de carro para você pedir moeda. Lá não tem casa para você pedir um prato de comida. Lá não tem ajuda do governo. As criancinhas, os adolescentes, os adultos até mesmo caíam ali de fraqueza, de fome. Vinha as aves do céu e comia as pessoas ali. Isso que eu estou contando, eu vi. Crianças, não é que nunca comeram ou viram, nunca viram um biscoito, uma bolacha. Sabe o que era a bolacha, o biscoito deles? Eles pegavam barro,
amassava o barro e colocava no forno e comia aqueles barros como fosse uma bolacha. Aleluias. Aqueles países que, entre a África, que eles matavam por causa do ouro, entre a guerra, entre eles mesmos matavam por causa de um espaço de terra. Hoje nós somos privilegiados. Existem países que existem seca demais, existem países que chove demais, como na Espanha, destruiu quase a cidade. Já parou para pensar nisso? Existem estados como o Rio Grande do Sul, que choveu há poucos dias, que destruiu praticamente todo o estado. Existem países que têm muita guerra, existe país que tem paz. Já parou para pensar nisso? Existe país que, por exemplo, existe fome demais, existe países que jogam comida fora. O Brasil, por exemplo, hoje, é um Brasil que mais desperdiça comida. Em uma das minhas orações, eu perguntei, Deus, por que tem país que tem guerra demais e outro tem paz demais? Por que tem país que tem fome demais e outro desperdiça comida? Por que tem país que chovem demais e tem países, estado, província que tem seca demais, que os animais morrem, as águas secam? Sabe o que Deus falou para mim? Filho, eu fiz tudo perfeito. Tudo, tudo, tudo. Aí Deus me levou em Gênesis capítulo 1 e 2. Eu fiz animais perfeitos, as árvores, e disse Deus, crescei árvore frutífera e não frutíferas. Deus fez 4 grandes rios no jardim do Éden, e na terra. Um rio por nome de Pisonto, um rio por nome de Jom, um rio por nome de Tigre, e um rio por nome Eufrates. E Deus disse assim, agora as águas dos rios vão subir como vapor pelo calor do sol e vão descer como chuva, aguar toda a terra. Deus disse, Adão, é tudo seu, aproveita, desfruta de tudo. Deus disse, eu fiz tudo perfeito, meu filho, mas por causa do pecado, pessoas inocentes pagam por causa do pecado que veio. Aí é onde entra. Nós não estávamos lá, mas nós herdamos pelo pecado de Adão. Mas nós também não estávamos na cruz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus para nossas vidas é o perdão, porque Jesus morreu na cruz por mim e por você e para salvar. Aí me perguntaram, mas que Deus bondoso é esse que destrói estado, que destrói país? Eu disse, parei assim, Deus vai te dar uma resposta. Imagina uma enchente que deu naquela no Rio Grande do Sul, que destruiu tudo, tudo, tudo. Quantas mil pessoas era para ter morrido ali, mas automaticamente, praticamente não morreu ninguém. É Deus avisando, a minha vida está próxima, a minha vida está próxima. A cada guerra que acontece, a cada enchente, a cada terremoto, é Deus dizendo, a minha vida está próxima. Nunca na face da terra, nessa época, deixa eu te chamar a sua atenção, aleluia, houve tanta matança, de pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, como nessa época, é Deus avisando, a minha vinda está próxima. Acorda, igreja, é o momento de nós levantarmos, reagir. A igreja aqui no Brasil não pode parar. Aleluias, labaio de contessuia. Aleluias. Com permissão do pastor, eu quero pedir para a igreja colocar sobre os pés. Pode? Coloca sobre os pés, igreja. Para o louvor. Aleluias. Aleluias. Segundo louvor. Aleluias. Hanakayo tokomoshinayo. Hajigamuyo kandanayo sayono. Hanayo kayoshiro toyohara. Anayo kodeshinayo kodemianasi. Eu poderia parabenizar a igreja, mas a igreja não precisa de parabéns. Por quê? Missão é um dever nosso da igreja. Mas eu já preguei em muitas igrejas grandes, como já me perguntaram, pastor, eu conheço igrejas grandes, lotadas, com 1.000, 2.000 pessoas, que não fazem missão. Eu disse, é verdade. É porque essa igreja não está no coração de Deus. O culto, ele é racional, ele entra como um ato de adoração a Deus. A igreja pode ter 2.000, 5.000 pessoas, mas se não faz missão, ela não está no coração de Deus. Que igreja egoísta é essa? Que preocupa com quem está aqui dentro ouvindo a palavra e não preocupa com quem
está lá fora precisando da salvação. Aquilo quando você faz um favor para alguém, quando você ajuda alguém, quando você dá uma cesta básica, como você faz algo de coração para alguém, como o pastor, o irmão Gesiel faz, ele está fazendo do fundo do coração dele, do amor, sim ou não? Só que o amor maior que está no nosso coração, ele vem de quem? De Deus. Então o amor de Deus com as nossas vidas foi tão grande que saiu do coração dele. Quem é que saiu do coração dele, das entranhas de Deus? O seu Filho Jesus. Jesus, ele foi criado apenas para interceder por nós e para vir na terra e morrer no nosso lugar. O amor dele por nós foi tão grande que ele deu o seu único filho para morrer na cruz. Então a missão ela está no coração de Deus. Então, ao invés de eu parabenizar a igreja, eu profetizo que Deus está feliz e contente com essa igreja. E o que Deus pode fazer por vocês é Deus cuidar de cada um de vocês no mínimo detalhe. Veio a pandemia, mas vocês estão de pé. Passou por desemprego, mas Deus cuidou de você. Passou as guerras, mas Deus cuidou de você. Passou os momentos difíceis, mas Deus está cuidando de você. Eu estou profetizando aqui para alguém, Deus está me mostrando que a tua família está dividida e muitas das vezes, em sábado à noite, você perde o sono porque teu filho, alguém, está na calada da madrugada, na balada, mas Deus está guardando, porque enquanto nós estiver estendendo a mão para a obra de Deus, Deus está guardando o teu povo na terra. Aleluias, aleluias, aleluias. Pode descer para louvar, vai louvar minha esposa. Aleluias, 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 aleluia. Você foi escolhido, você foi chamado. O chamado ele está muito acima do que pregar em grandes congressos, em grandes púlpitos, porque nem todos os pregadores que pregam, ele estende a mão, ele abraça, ele sofre pelo amor à obra de Deus. O gostoso é você colocar a mão na massa. Se você me seguir lá no Instagram, no YouTube, você vai ver eu e a minha esposa, nós fazemos missão em algum lugar que nós vamos. Eu falo assim, aquele ali, naquele local que nós vamos, ela diz assim, pergunta, e se eles não aceitar a oração, uma palavra? Eu digo, não tem problema, nós somos para outro local, mas a nossa parte nós vamos fazer para a obra de Deus, e Deus cuida de nós no mínimo detalhes. Aleluias, aleluias. Será que dá para você parar alguns segundinhos enquanto a minha esposa louva? Pode soltar o playback. Enquanto ela louva a Deus, o benefício que nós temos de ser brasileiro, de viver num país onde nós temos a liberdade de proclamar o Evangelho e de viver bem. Aleluias. Essa essência do Espírito Santo aqui no Brasil não pode acabar. Deus te escolheu, você é representante da obra de Deus, você é representante de Deus aqui na terra. Deus não tem deixado faltar roupa na tua casa. Deus não tem deixado faltar o alimento na tua casa. A dificuldade bateu, mas Deus cuidou de você. Deus te escolheu para você passar pelos melhores locais, as melhores faculdades, as melhores empresas. Mas mesmo no momento de dificuldade, Deus tem cuidado do teu povo no mínimo detalhe. O que darei eu ao Senhor por todo o benefício que eles têm me feito? Senhor, o que nós podemos fazer para Ti é anunciar o Teu Evangelho.
Você foi escolhida, você foi escolhido por Deus. Deus olhou do céu e você não caiu de paraquedas. Deus pegou você com a mão e trouxe para a obra. Aleluias, aleluias, aleluias. Pastor, eu estou muito feliz. Já estou vendo lágrimas. Estou vendo lágrimas aqui nessa igreja. É o reconhecimento da obra de Deus. É o reconhecimento do cuidado de Deus. A pandemia veio, Deus cuidou de você. A enfermidade veio, Deus cuidou de você. O inimigo tentou te amarrar, mas como um pássaro, a gaiola abriu, o laço quebrou, e você saiu como um pássaro. Deus está dizendo: ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca. Adore a Ele nesta noite, porque Deus marcou encontro com você nesta noite. Você faz parte da maior nação de adoradores do planeta Terra. Deus te escolheu para ser a diferença. Adore, 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 adore a Ele. Adore a Ele, adore, 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 adore. Adore a Ele. Porque Deus marcou encontro com você aqui nesta noite. Tudo que você está fazendo com a obra de Deus, ela está sendo registrada no céu. Pregar é apenas um dom, cantar é apenas um dom. Agora o chamado é diferenciado. Tudo aquilo que você faz para a obra de Deus, você faz com amor. O amor, ele vai muito mais além do que um dom, pastor. O amor é um fruto do Espírito Santo, que não nasce nem no coração de todos. Mas se Deus escolheu você aqui nesta noite, é porque o fruto do Espírito Santo nasceu dentro do teu coração. Escute, entrega a última profecia que Deus revelou agora e entrega o microfone. Eu estive na África no ano de 2010. E quando eu estava pregando uma mensagem lá, 2014, debaixo de uma lona, onde os bancos eram de madeira, e tinha uma criancinha que ela toda hora batia no banco, pastor. Toda hora ela pegava um carrinho de madeira e batia no banco. E para quem prega sabe que tudo aquilo que tira a atenção do pregador, tira o foco. Gente passando para lá, bagunçando, conversando, tira um pouco o foco do pregador. E aquela criança batia no banco com força e fazia muito barulho.
Mesmo às vezes quando a igreja dava glória, às vezes quando não dava glória. E aquilo me incomodava um pouco. Mas eu aprendi com meus pais a não chamar a atenção de ninguém, até porque a gente é convidado. Não faço parte daqui desta igreja, faço parte do chamado de Deus de ser irmãos na fé em Cristo Jesus. Só que no final do culto eu resolvi chamar o pastor e disse: pastor, por que aquela criança estava deitada no banco e toda hora ele batia no banco e me tirava a atenção, batia muito forte? O pastor disse assim para mim: é porque ele não anda, ele é tetraplégico e ele não consegue ficar sentado e ele não tem a cadeira de roda. E quando ele bate no banco é porque ele não consegue falar. E quando o Espírito Santo de Deus toma ele, a forma que ele tem de expressar a alegria do Espírito Santo e da glória é ele batendo no banco com força. Quanto mais ele bate, mais ele está sentindo a presença de Deus. E eu disse assim: amém, eu vou chegar no Brasil e aonde eu passar, eu vou pedir oração para os nossos irmãos africanos. Ele disse assim: não faça isso. Ele disse: pode até orar, mas é nós que estamos orando pelo Brasil. Eu perguntei: mas por quê? Ele disse: sim, porque é de lá do Brasil que saem os missionários que vêm para cá. É de lá do Brasil que sai o sustento que vem para cá. Todas as igrejas que tem aqui nasceu de lá do Brasil. Até as pessoas que vêm de fora também que se converteram no Brasil. Ele diz: o Pentecoste, aleluia, o primeiro de tudo, quem levou para lá foi Daniel Berg, nasceu também no Brasil. O Brasil ainda tem a essência do Espírito Santo. O Brasil no mundo inteiro é proclamado o Evangelho. Ele diz: só que esse Evangelho está se esfriando. Esse Pentecoste está se esfriando, essa essência está se acabando. Ele disse: nós vamos orar para o Brasil. Ele disse para mim: pastor Gabriel, leve essa mensagem para lá. A essência do Espírito Santo do Brasil não pode acabar, pelo amor de Deus. Se tiver pelo menos mais um crente aqui, 2 crentes, o primeiro sou eu, aonde está o segundo? A essência do Evangelho do Espírito Santo de Deus, ela não pode acabar. Deus te chamou para ser diferente. Reage, 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 reage. Essa essência não pode acabar. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus te chamou para ser diferente na rua, ser diferente na faculdade, ser diferente no trabalho. Os músicos vão, aleluia, por onde passar, ser diferente. É tudo aquilo que vinha sendo notícia ruim. Deus está dizendo: eu estou cuidando do mínimo dos detalhes, e ainda essa semana você vai ter uma notícia boa. Quem recebe, só quem acredita, levante a mão e adore o nome do Senhor Jesus. Aleluia.